Primeira coisa, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Queria agradecer muito à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que nos cedeu esse lugar diga-se de passagem, lindo, né, e representativo da nossa história dentro da Universidade de São Paulo. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que eu me sinto muito honrado em mediar uma mesa com companheiros e colegas tão ilustres. Primeiro, com o meu amigo Ricardo Mussi, querido e próximo, né, e os demais colegas que compõem essa mesa. A discussão a respeito do marxismo, né, a trajetória europeia do marxismo, me parece uma coisa muito importante. Haja vista que estamos diante dessa questão cotidianamente, né? Em que medida a questão do pensamento de Karl Marx está aqui presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e como ela reverbera do ponto de vista prático, pragmático, na nossa vida cotidiana. Isso é uma coisa interessante. Mais do que isso, eu acho que esse trabalho do Ricardo, ele é uma porta, importante, Ricardo, para que a gente amplie as nossas discussões do nosso cotidiano. Isso eu acho que é essencial. E eu acho que você traz contribuições assim, essenciais para que a gente comece a pensar Marx do ponto de vista desse nosso cotidiano, principalmente esse cotidiano atual, né? Eu acho que esse é um momento significativo. Eu fico muito feliz de estar aqui presente. Quero dizer também que reconheço o nosso momento de crise dentro da universidade, e eu não estaria aqui sem poder falar isso, né? E eu reconheço com muita calma, muita tranquilidade, de que a gente vai conseguir sair dessa crise, né, Vladimir, né, professor Gabriel, né, Ricardo, enfim, esse momento difícil que nós atravessamos. E eu quero parabenizar e quero apresentar os colegas que, há um acordo, decidimos pela ordem alfabética de falas. Não é isso? Então, professor, acho que professor Gabriel, não é isso? Eu quero dizer, meu diretor, tá? Então eu quero agradecer imensamente, e é um prazer comovente estar numa mesa com o senhor. É isso. O professor Gabriel, bom, vai, eu sinto muito, professor. Eu tenho que levantar e, olha, eu pediria ao pessoal mais no fundo que se manifestasse cada vez que a minha voz chegasse a menos de meio decibel. Normalmente ela consegue chegar a 2, que é muito difícil. Então, vou tentar. Mas eu fiquei realmente muito impressionado, gratamente impressionado com o livro do nosso Ricardo, porque ele entrou numa área difícil, ele sabia muito bem disso, e fez um livro, no meu entender, pelo menos, de grande densidade, de grande qualidade em todos os pontos, e o que me parece interessante também, de extrema, você pode dizer, extrema elegância em relação a todos aqueles grandes autores e grandes militantes que ele discute. Eu te daria um exemplo. Ele pega um personagem tão controvertido como é o Belsky e faz um exame detido, sereno, para ver até onde chega esse cidadão. E eu tenho a impressão que o modo de escrever do Ricardo tem um pouco a ver com essa modalidade muito peculiar de crítica, que é de levar até o extremo o seu objeto e ver até onde consegue chegar.
O Gerson acabou chegando numa trombada com uma santa padroeira, a Rosa Luxemburgo. Mas essa talvez merecesse pelo menos umas 40 páginas mais. Mas essa maneira de escrever se revelou muito interessante. Você não tem uma espécie de exacerbação dos confrontos, mas sim um estudo de qual é a posição real, quais os limites de cada posição, até onde poderiam eventualmente chegar e como é que, aonde isso chegou efetivamente. Mas uma coisa que no primeiro momento me pareceu uma espécie de desdobramento do tema principal, que é quando ele discute o chamado marxismo ocidental, para mim, pessoalmente, acabou se revelando muito provocativo, da melhor maneira. Me obrigou a pensar um pouco mais sobre essa coisa do marxismo. De uma maneira, às vezes, até inesperada, porque eu me dei conta de que o marxismo do que falamos não é um corpo definido, fixo, bem localizado no universo social, político e cultural, mas é algo que conseguiu lançar raízes de maneira muito mais ampla e em alguns momentos se encontra até longe de uma adesão explícita. O que me parece importante, ninguém é preciso se apresentar como marxista ou de tal orientação, mas acaba cruzando com outros pensamentos que estão na mesma linha. Mas que linha que é essa? Quando você discute, Ricardo, você faz uma sessão de Horkheimer, a não sei o quê. Quando você discute mais a peça do marxismo ocidental, começando com Horkheimer, o pai fundador da chamada teoria crítica da sociedade, da escola de Frankfurt, sei lá como vamos chamar isso, e continuando. E aí eu acabei me sentindo fascinado, porque puxava para o lado que realmente me fascina, para saber um desdobramento fundamental do marxismo no momento, no período mais recente, talvez no momento presente, apanha as questões fundamentais por um ângulo que durante um bom tempo ficou esquecido. Esqueci não, jogado para segundo plano. Eu não vou discutir aqui aquela época em que se discutia o cruzamento entre marxismo e psicanálise, etc. Então, não é bem por aí que eu queria chegar. Mas eu quero só lembrar que entre os autores do total marxismo ocidental, nem todos eles se identificam como marxistas. Eles têm uma impregnação forte, mas não se identificam como tal. Não estão preocupados com defender a sua posição como marxistas, mas eles, no meu entender, expandem e aprofundam o alcance do pensamento marxista de uma maneira muito apropriada ao nosso tempo. Porque eles retomam de uma maneira muito criativa o que não saberia como desenhar, mas, enfim, trazer à tona as dimensões da sociedade, da sociedade, que dizem respeito mais propriamente ao que o Horkheimer chamaria de a formação do indivíduo. Isso pode parecer um pouco esquisito ser dito, mas acontece que eu tenho a impressão de que é na capacidade de penetrar na dimensão mais delicada e mais micro da sociedade que um pensamento efetivamente transformador vai encontrar ressonância. Isso me lembra uma observação do querido Adorno. Em algum ponto, assim, meio quase que de passagem, ele usa uma expressão que eu não saberia dizer pontualmente, porque na citação eu estou tentando transmitir, que é simplesmente a seguinte: em todos os pontos o problema é o mesmo, e se chama reificação. Isso é uma frase impressionante, né? Porque ele dá
centralidade a esse problema, que mostra mais uma vez que o Lucas é uma figura fundamental para além das questões que o preocupavam tanto no início, mas então, o problema é a reificação. Portanto, o que está preocupando uma parte interessante da educação marxista atual é perseguir em todos os cantos a presença desse processo de reificação. Descobrir de que maneira se constituem os modos de ser, os modos de pensar dos integrantes da sociedade e aonde isso pode nos conduzir para entender os movimentos da sociedade. Então, para mim, o que acabou pesando, além, claro, da densidade da tua análise, da tua exploração das vertentes do marxismo ocidental, porque realmente me chamou a atenção por isso, mas não por uma idiosincrasia pessoal. O que eu estou querendo sugerir é que essa é uma vertente que cada vez mais será importante dentro do pensamento múltiplo, multifacetado, como é o marxismo. Eu gostaria de ver desenvolver. Obrigado, professor. Posso falar então, professor? Desculpe, a minha voz está um pouco enfraquecida, desculpe o ar-condicionado. Estão me ouvindo lá atrás? Então, esse livro do Ricardo é realmente uma belíssima reflexão rigorosa, profunda, sobre esse percurso, esse itinerário do marxismo europeu com todas as suas diversidades. Né? Ele mostra, uma coisa que eu acho muito importante, que o marxismo não é um corpo de doutrina, é um pensamento em movimento, né? E um movimento atravessado por conflitos, contradições. Bem, obviamente, Georg Lukács ocupa um lugar central nessa história, né? Por razões óbvias, né? Porque ele, com História e Consciência de Classe, ele lançou as bases do que viria a ser o marxismo ocidental e boa parte do marxismo. Né? Agora, antes de Lukács, há uma outra figura muito importante no livro, né? Que é Rosa Luxemburgo. Eu parti dessa santa padroeira do nome dele, para mim também, né? Rosa Luxemburgo é uma figura, né? Com a qual eu tenho uma paixão, né? Paixão desde a minha adolescência. Eu me tornei luxemburguista até hoje. Bom, o que eu acho interessante é que o Ricardo situa Rosa Luxemburgo como uma das filósofas, né? Uma das figuras da filosofia marxista no século XX, que não é habitual, né? Normalmente analisa unicamente no contexto político, né? Mas existe uma filosofia em Rosa Luxemburgo. Eu acho que um dos méritos do livro do Ricardo é justamente ter colocado, né? Digamos, em evidência essa dimensão filosófica do Rosa Luxemburgo. O Ricardo faz uma crítica, um certo momento, ao Luxemburgo, que eu compartilho, né? Na página 112, você diz assim: a interpretação global do Luxemburgo do capitalismo é contaminada pelo esforço em estabelecer a hipótese de um colapso necessário do capitalismo, né? Aquilo que se chamava, entre os marxistas alemães, de teoria do Zusammenbruch, né? Colapso da identidade do capitalismo. Isso realmente é uma limitação do pensamento. Simplesmente eu acrescentaria, né? Talvez uma nota que pede para aqui, pelo menos no livro chamado Brochura Júnior, Crise Social e Democracia, 1915, Rosa Luxemburgo cumpre com essa visão
do colapso militar, para colocar uma visão da história como aberta, né, a bifurcações, aquela famosa forma, socialismo ou barbárie. Mas, portanto, a sociedade pode ir para o socialismo, mas também pode ir em direção à barbárie. Então, acho que isso, do ponto de vista metodológico, é um passo muito importante, né, do ponto de vista filosófico, essa ideia do socialismo barbárie. Mas voltando então a Lucas, que é um pouco o eixo central dessa narrativa do livro do Ricardo, ele mostra que eu acho importante também, que raras vezes se menciona, todo o que Lucas deve à sociologia permanente. Não só Max Weber, mas também Ferdinand Tönnies e Aldous Huxley. Acho isso uma das contribuições mais interessantes do livro. O Ricardo enfatiza, eu acho que tem toda a razão, a importância do conceito de totalidade, o conceito dialético de totalidade, que tem nada a ver com o totalitarismo, naturalmente, na visão da história, na filosofia, na visão política do livro. Bom, aí eu me permito dar um pequeno testemunho pessoal. Eu descobri a existência desse livro, História e Conceito de Classe Educados, por volta de 1958, isto é, antes de vocês terem nascido, no livrinho de Luxemburgo, Ciência da Vida. E aí ele diz, História e Conceito de Classe é o livro mais importante da filosofia marxista e da filosofia em geral do século. Eu saí procurando tal livro, né? Você vai encontrar História e Conceito de Classe no Brasil em 1958, e não deu certo. Mas em 1960 foi publicado, Lucas finalmente autorizou, né, depois de 50 não, mais 30 anos, que ele proibia a reedição do livro, né, finalmente, sob pressão do editor francês, ele autorizou com um prefácio que explica que o livro está tudo errado, mas permitiu a publicação. Então, em 1960, eu consegui, através da livraria francesa da Rua Barão de Pequenino, reservar do Histoire et Conceito de Classe. E quando eu abri, logo nas primeiras páginas, tem uma frase que eu nunca gostei. A categoria, o que distingue o marxismo, ciência burguesa, não é a predominância dos fatores econômicos, é a categoria dialética da totalidade. Pronto. Né? Para mim foi uma iluminação profunda. Né? A partir daquele momento, eu consegui, se abria perspectiva, né? Superando os economicismos, o marxismo vulgar, e uma nova compreensão da história, das ciências sociais, da filosofia, da política e tudo, né? Sob o aspecto da categoria que é, uma descoberta decisiva. E, bom, eu continuei me interessando no Lucas, né? Nossa amiga aqui, Pinheiro, se lembra que a gente, em Paris, no começo dos anos 60, estudava História e Conceito de Classe, eu ia toda semana para estudar, capítulo por capítulo, reler o livro História e Conceito de Classe. E, bom, muito mais tarde, só nos anos 70, que eu escrevi um livro sobre Lukács, que o meu amigo Ricardo me faz a honra de mencionar, compara com os textos do Alvin Buchner, Mendonça, e ele mostra, digamos, os limites também, de certos aspectos sociológicos, que mas eu acho que é uma análise pertinente que eu faço no livro. Bom, no meu livro, realmente, o que eu tentei fazer é mostrar a passagem de Lukács, né, o Ricardo mencionou isso, de uma visão romântica do mundo, né, da crítica romântica da modernidade capitalista, para chegar ao comunismo, né, ao marxismo. Mas você resume isso numa frase um pouco diferente. Né? Você diz que o meu livro
mostra a passagem de Lucas da visão romântica à iluminista. Eu estou de acordo com isso, mas eu diria o principal é a passagem do romantismo ao marxismo, né? Isso vai ser decisivo no percurso dele. O marxismo iluminista, pessoal. Agora, o elemento romântico não desaparece. Né? Agora, houve uma crítica no comentário sobre o meu livro, do Raymond Williams. Ele fez uma resenha e diz: esse livro é interessante, faz uma crítica. Sobretudo, o que ele não gostou é o título, que em inglês era George Lucas, do romantismo ao marxismo. E ele diz: como se para aderir ao marxismo você tem que abandonar um monte de coisa que ele é contra. Né? Eu também acho que é uma crítica pertinente. E que o marxismo, para se tornar marxista, o pensamento tem que necessariamente abandonar alguns aspectos do mas enfim, é um tema polêmico, né? Não estou insistindo. Bem, outros autores também são discutidos, né? Entre eles Trotsky, né? Você mostra também que Trotsky faz parte da filosofia. Eu só teria um pequeno desacordo com uma coisa que você diz na página 142. Mas é o letra. Em geral, vocês podem dizer. Inclusive assim, Trotsky e Lenin oscilaram desde o início do século entre a posição majoritária que proclamava a necessidade de uma revolução política e a defesa até da heterodoxa, que supõe que ser possível, necessário, queimar etapas e preparar dentro da revolução proletária. Eu acho que isso vale para o Lenin, mas não para o Trotsky, porque o Trotsky, desde os primeiros escritos, o primeiro escrito importante dele é Balanço Perspectivo, de 1926, ele já avança essa tese de queimar etapas, não? E preparadas já na revolução proletária, para estar defendendo. Lenin é que vai oscilar e, finalmente, em abril de 1917, também passar a defender a ideia de queimar as etapas. Marxismo ocidental. Né? Bom, você discute, acho, com muita pertinência a hipótese do Perennis. Né? Mas você critica, eu acho com razão, né? Porque o Perennis tende a reduzir o marxismo, a história do marxismo ocidental, que começa com Lucas de Borges Grande, que se desenvolve, enfim, mais tarde com a escola de Frankfurt, etc. O Senghor, ele reduz essa história a uma história de um marxismo que rompe com a prática para se tornar puramente teoria. E você mostra que isso não funciona, porque justamente os três fundadores do marxismo ocidental, né, são Lucas, Korsch e Gramsci, eram militantes políticos, militantes comunistas, excluídos, no caso do Korsch. Então, isso que o marxismo ocidental se separou da prática para ser puramente teoria, não funciona. E não funciona, inclusive, para alguns dos outros, né? Porque mesmo Herbert Marcuse, militante, era alguém politicamente muito engajado. E aqui eu tenho um pequeno desacordo com você, porque na página 143, você diz assim. O 193, no finzinho, né? Uma objeção impõe-se aqui à tese do Perennis, como agrupar no mesmo bloco autores avessos à vida e à luta pela como Marx próprio e o Senghor, o teu fundador, importando dirigentes políticos, participantes ativos de coleções revolucionárias, como os progenitores Lucas, Korsch e Gramsci.
Muito bem. Um pequeno desacordo é Luxemburgo. Luxemburgo não participou de uma insurreição revolucionária, mas participou de uma semi-insurreição, que foi maio de 68. Ele estava na rua em maio de 68, participou de tudo aquilo. E, além disso, ele era um militante político. Ele era membro de um partido de esquerda, um partido socialista unificado. Então, ele, contrariamente à reforma alemã, efetivamente, se dissociar de qualquer compromisso político partidário, sempre era dentro de um partido de esquerda, no qual ele estava a sua mente. É isso. Então, realmente, é um livro que já está destinado a se tornar um clássico da história do marxismo. Bem, passo a palavra agora ao professor Vladimir Safati, nosso último expositor, comentador, e, em seguida, o professor Ricardo. Então, bem, primeiro eu queria agradecer o Ricardo por esse convite, eu vejo para poder estar aqui nessa mesa, em especial, para poder falar do seu trabalho, se vocês estão conseguindo ouvir bem aí no fundo, mais ou menos. Se eu ficar mais para frente, melhor. Tá, então vamos dar o direito de ficar aqui na frente. Bem, primeiro, Ricardo, eu queria, de fato, saudar esse trabalho, acho que ele mostra, a meu ver, uma articulação muito profunda entre um trabalho didático, no melhor sentido do termo, no sentido de verdadeiramente reconstruir a gênese, uma certa genealogia do marxismo ocidental. Você estabelece marcos bastante claros, quer dizer, desde o antiguo do Engels até o texto programático do Kant, teoria tradicional, teoria crítica. Então, dá para ver muito claramente a preocupação de reconstruir não só esse eixo, mas também os debates internos que vão consolidar a possibilidade mesmo da construção da dialética, acho que muito mais do que o marxismo, como um modelo crítico para as sociedades ocidentais. Bem, ao lado disso, acho que tem uma reflexão muito singular, muito original, a respeito do que a gente pode efetivamente recuperar dessa experiência. Porque me perguntava, eu estava lendo o seu livro, por que lançar um livro como esse agora? Qual era o seu real objetivo? O que significava recolocar essas questões dentro do debate contemporâneo. E me parece, até uma coisa que eu gostaria de ouvir mais de você, na verdade, sobre como você entende esse contexto atual de debate, e qual o lugar dessa reflexão sobre a origem daquilo que a gente pode entender como a tradição crítica do marxismo, que vai alimentar o debate universitário. Acho que isso também é um elemento importante, por mais que sejam pessoas como o Michel levantou muito bem, tem uma articulação muito clara, a praxis, a militância. É inegável que, digamos, a tradição universitária do marxismo, um pouco como você, dentro desse movimento que você escreve. Me chamou a atenção, eu diria, dois elementos, também gostaria de um pouco te ouvir mais sobre isso, saber exatamente quais são as suas posições. Porque a primeira coisa, se eu não estou equivocado, que faz com que você estabeleça uma espécie de certidão de nascimento daquilo que comumente chamaremos de marxismo ocidental, é o abandono, de uma certa forma, digamos, bastante, eu diria, estrita, de dividir a história da dialética entre uma dialética idealista, de matriz hegeliana, e uma dialética materialista, que se dá a partir da experiência de Marx, uma maneira de abandonar um pouco essa discussão para mostrar, não, a grande diferença ela não está aí, ela está em outro lugar, ela está na passagem de uma teoria crítica centrada na figura da consciência a uma teoria crítica centrada na figura da classe, na figura de uma espécie de relação, não diria intersubjetiva,
uma relação na qual a dimensão fundamental do conflito social aparece como o elemento constituinte das ações e dos julgamentos. Então, é interessante porque, ao você fazer isso, você rapidamente insiste, bem, há um preço, então, para essa reorientação da crítica dialética. É o abandono da dialética da natureza, como um elemento constituinte do programa, eu diria, do programa crítico, do programa interdisciplinar, de certa forma. Então, aí, a sua maneira de recuperar o debate do Lukács e do Engels, né, da maneira com que o Lukács vai, de uma forma ou de outra, abandonando aquilo que poderia ser uma espécie de realismo dialético, mais ou menos, poderia dizer, um selvagem, né, e a sua maneira também de recuperar a discussão do Lenin, de materialismo e empiricismo, mostrando bem, há uma preservação de algo que a perspectiva madura do marxismo ocidental vai consolidar. Eu acho que um elemento decisivo exatamente essa questão, qual vai ser o destino, qual é o destino de uma reflexão sobre a natureza no interior do pensamento crítico. Então, é impossível não ouvir, ou pelo menos não ver a sua recomposição dos processos, sem se perguntar, a partir de uma perspectiva contemporânea, o que nós poderíamos efetivamente repetir desse gesto. Porque, eu insistir, de uma certa forma, foi uma reorientação contemporânea do marxismo, recuperar, de uma maneira ou de outra, uma espécie de metabolismo constituinte da relação com a natureza, que faz com que a gente possa se perguntar, esse metabolismo, ele exige ou não, mais uma vez, uma espécie de naturalização da dialética no interior dos processos vitais, ou ele exige uma certa forma de preservar esse dualismo, de uma certa escrito que nasce, então, dentro desse gesto inaugural do marxismo ocidental. Então, só uma coisa que eu queria entender um pouco a tua perspectiva nesse sentido. E também, eu acho que como o Michel levantou, fica muito claro, dentro da tua leitura, a maneira com que tem essa perspectiva, de fato, da recuperação das classes, ela é o eixo para a composição, de uma noção dialética de totalidade. E aí eu também achei muito interessante a maneira como você faz essa articulação dos primeiros passos da escola de Frankfurt do marxismo do Lukács, para insistir, bem, a perspectiva da totalidade como horizonte crítico, fundamentação da crítica social, ela permanece, ela tem que estar presente, ela é o elemento, digamos, decisivo da orientação da crítica dialética a partir de então. E é claro, a questão fundamental é que tipo de relação dinâmica a totalidade impõe, né? Qual é o dinamismo próprio da totalidade. Né? Agora, seria impossível fazer essa pergunta, ainda mais dentro de um projeto como esse. A gente sabe muito bem que essa perspectiva da totalidade, no caso do Lukács, ela é completamente dependente da possibilidade de uma espécie de sujeito-objeto, que seria representado pelo proletariado, como aquele que, de uma certa maneira, atualiza a perspectiva da totalidade, né? Através exatamente da sua consciência de classe. Como é que você vê isso agora? Qual é a tua perspectiva atual? Você vê que esse deve ser, efetivamente, um horizonte de organização do pensamento crítico contemporâneo, de uma atualização do marxismo, e se esse é o caso, como responder a questionamentos sobre a obsolescência do proletariado como uma categoria, como um sujeito político fundamental, uma categoria crítica fundamental, né? Devido, entre outras coisas, a uma reformulação estrutural, diria, da sociedade capitalista do trabalho e a posição que ele ocupa, não só enquanto aquele que representa a classe, representa os processos mais evidentes de despossessão generalizada, mas também aquela que tem a condição de fazer uma transformação dessa despossessão num processo efetivo de ação revolucionária. Eu digo tudo isso porque, bem, se é fato que no interior da crítica dialética um elemento fundamental é a maneira com que
a relação entre ontologia e história se desenvolve, de maneira em que os pressupostos fundamentais da reflexão própria do movimento dialético, eles se readequam a partir de processos históricos específicos. É impossível, nesse seu livro, se perguntar um pouco, e aproveitar, digamos, essa oportunidade de estar aqui diante de você. Dizer, você faz uma genealogia que ela é basicamente uma genealogia do início do século XX, com seus contextos sociohistóricos, seus sistemas de lutas que são próprios do século XX. Dizer, como é que você vê essas posições no interior das exigências do pensamento crítico contemporâneo? Elas servem como horizonte para nós ainda hoje? Tem algum elemento que as limita radicalmente, né, que obriga, então, que mesmo a reflexão marxista ela vai precisar fazer uma autocrítica, ou vai precisar fazer uma espécie de distanciamento desse seu momento originário, ou é fundamental recuperar esse momento originário agora, porque, de uma certa maneira, nós ainda somos contemporâneos desse primeiro momento do marxismo ocidental. Qual que é a sua posição? Eu queria entender um pouco melhor. Era isso. Nós somos alunos aqui da filosofia, não sei se todos aqui presentes sabem, mas a gente estava no texto de Guerra. Duas das pessoas presentes na mesa, o professor Vladimir e o Michel Novi, que cuidaram de estar no texto do pensamento de direito, disseram que apoiam a greve, que estavam dando uma aula pública. Eu gostaria, enfim, de aproveitar esse vídeo histórico do músico, do Vladimir, do Novi, de apoio às greves e tudo mais, e estar aqui aproveitando o tempo do Vladimir para perguntar para vocês a posição de vocês, né, diante dessa greve, para estar presente numa mesa do diretor do colégio, um pouquíssimo tempo atrás, né, esvaziou nossos prédios, com nosso trabalho universitário, concluiu assembleias, inclusive na filosofia, e até hoje não se retratou e não escreveu uma carta para o de estudos, que foi uma promessa que no mesmo dia que essas experiências rolaram. Né. Eu gostaria de aproveitar essa ocasião, apesar dessa característica da arquitetura, o espaço dele é um pouco mais tranquilo de falar com público, né? Mas para fazer essa pergunta para vocês. Muito obrigado. Responde. Eu posso responder, claro. Então, pelo menos em relação a mim, eu posso dizer, eu sou amplamente favorável à greve. Eu acho que as pautas são justas. Eu acho que a negociação de ontem mostrou um ganho, eu diria, para mim é muito difícil lembrar que a greve tenha tido um ganho tão significativo quanto esse. São 148 novas contratações. Né? E eu insistiria só no aspecto, eu acho que toda essa tensão interna da comunidade acadêmica, ela é fruto de uma degradação profunda que a universidade sofreu nesses últimos 8 anos, desde 2014. É impensável que a Universidade como a Universidade de São Paulo tenha ficado desde 2014 sem contratação alguma. Isso só pode ser visto como um projeto deliberado de sucateamento da nossa universidade. E mesmo assim, eu diria que graças ao caráter, eu diria mesmo heróico do corpo discente, do corpo docente, dos seus funcionários, a universidade conseguiu preservar-se como a universidade mais importante da América Latina sob qualquer tipo de avaliação que seja. Então, acho que é importante, por mais que possa ter questões sobre métodos de luta, sobre momentos de luta, que eu acho que isso é completamente normal dentro de um processo como esse, é importante entender que todos nós estamos absolutamente, simplesmente no mesmo lado. O lado da defesa e do aprofundamento de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e cada vez mais inclusiva e cada vez mais aberta ao questionamento, acho que, dos estudantes, das estudantes, que é um elemento fundamental para que a gente possa mesmo, inclusive, orientar as nossas ações daqui para frente. Essa, pelo menos, é a minha posição enquanto professor da universidade. E a posição que foi fazendo para ele pela universitária? Desculpa, mas nós vamos continuar nosso debate, né, porque vocês já
se manifestaram, já tiveram a resposta. E nós não podemos inverter, né? Vocês façam os eventos de vocês, nos convidem, nós iremos e lá nós poderemos discutir essas questões. Muito bem, obrigado. Ricardo, por favor, fala. Então, fiquei muito preocupado com o formato dessa mesa, não? Porque eu já defendi meu mestrado, meu doutorado, minha lei de docência, e aparecendo agora a defesa do livro. Né? A banca de defesa. Então, para evitar isso, né, eu vou, de certa forma, contar um pouco, né, o contexto no qual esse livro se realizou. Né? Primeiro eu queria agradecer ao professor Armando Boito, sem o qual esse livro não existiria. O Armando dirige a coleção Marxismo 21, na editora Americana, uma coleção em grandes autores, né? Perry Anderson, E.P. Thompson, e me convidou para escrever, né, o primeiro livro da coleção de um autor brasileiro. Né? Uma honra muito grande. Né? E mais propriamente, né, ele pediu para mim atualizar a minha tese de doutorado. Eu havia defendido a minha tese em 1998, no auge do neoliberalismo, né, da globalização, antes mesmo dos movimentos que começaram, né, em torno de 2000, né, de um outro mundo é possível, né? Mas nesse momento tinha-se muito em vista na universidade predominava, de certa forma, embora não se reconhecesse o autor, as teses do Fukuyama, né, de um fim da história, ou mais precisamente, aí sim, né, do consenso de Washington, né, que falava de uma sociedade liberal democrática que predominaria no mundo. Isso suscitou muitas questões, porque aqui no Brasil a gente já vivenciava os efeitos dessa globalização, devido à adesão do governo Fernando Henrique Cardoso a essas teses. E também, né, se colocava a questão da morte, né, não do Marx, mas da morte do marxismo. O Gianotti, nessa época, soltou uma pérola, né, ele dizia que o Marx agora era um clássico, se via como se lê Goethe e Shakespeare. Né? Então, a questão da atualidade do marxismo estava aí no meu horizonte da minha investigação. E eu me debrucei, né, sobre a história do marxismo, e existiam, né,
existem, né, ainda, né? Naquela época circulavam mais, né? Excelentes histórias do marxismo, tá? Que contavam a história da prática política dos partidos no mundo todo, sobretudo na Europa, que foi mais forte, né? Das pautas de transformação revolucionária, das revoluções, das contra-revoluções, das vitórias, das derrotas, mas pouco se tratava de uma questão que, para mim, naquele momento era crucial, que era de como o marxismo poderia ser atualizado, como o marxismo poderia sobreviver a um período tão difícil como aquele. E, de certo modo, né, o modelo disso é o artigo que é central no livro, de certa forma, não só no relato que eu faço, mas na própria concepção do livro, o artigo do Marx Horkheimer, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, onde ele discute quais seriam as providências possíveis para manter o marxismo, né, mesmo que hibernado em teoria, numa conjuntura em que não se podia mais contar com a âncora dos partidos e nem também com a âncora do proletariado. O proletariado, naquele momento, ou estava dizimado, né, já se iniciaram os processos de Moscou, né? Então, a geração que fez a Revolução Russa estava sendo exterminada fisicamente. O Hitler já havia exterminado também, né, tanto os sociais-democratas quanto na Alemanha, né? Muitos morreram em campos de concentração, que não conseguiram ir para o exílio a tempo, ficaram lá tentando resistir, e mesmo nos Estados Unidos havia também dificuldades, né, em uma organização proletariada para além daqueles movimentos trade unionistas que, né, eram a base do New Deal. E isso me pareceu, né, bastante atual. Mas, né, e aí eu respondo a uma questão específica do Vladimir. Eu julguei, né, pertinente a sugestão do Armando Boito, porque pensei que nós vivemos também uma conjuntura muito semelhante àquela, semelhante, infelizmente, à de 98, semelhante, infelizmente, à de 1937. Então, eu acho que cabe, que tem atualidade, discutir por que o marxismo não tem o peso político que teve em determinados momentos da história. Então, essa questão, né, ela é paralela a uma outra. Né? O marxismo não tem mais esse peso político, mas ele tem, né, um peso intelectual e teórico muito grande, que permaneceu em todo esse período. E a chave disso, né, é, digamos, dupla. Né? Por um lado, o marxismo se colocou, né, como uma crítica do capitalismo, desde, obviamente, né, os primeiros escritos do Marx,
esse foi, né, o projeto, né, por mais que se veja modificações ao longo do tempo na obra do Marx, um ponto permanece, né, que é a crítica da sociedade capitalista, né, configurada com mais exatidão no livro O Capital, que tem como subtítulo Crítica da Economia Política. Mas esse movimento, né, digamos assim, depende, né, muito da obra do Marx. Mas há um outro conjunto de procedimentos que dependeram, né, dos sucessores do Marx. Então, eu começo definindo o marxismo, né, como, né, na acepção clássica, né, como conjunto de procedimentos metodológicos, políticos, teóricos que foram adicionados à obra e à prática política do Marx pelos seus sucessores. E esse é um movimento que vem até hoje. Se nós pensarmos, por exemplo, num autor como é o David Harvey, né, ou também o Michel Loeb, né, para ficar aqui num caso brasileiro, né, franco brasileiro, nós temos aí, né, os mesmos procedimentos, né, que estão ao longo dessa trajetória. Essa trajetória, né, que, de certa forma, né, eu procuro no livro apresentar historicamente. Né, que o Gabriel falou, da Gênesis, o Michel também, né, que é mostrar como, a partir do anti-Düring, né, o Engels fez uma série de esforços, né, que permitiram aos seus sucessores desenvolver o marxismo como uma tradição. Quer dizer, isso, né, passa, né, a consciência de classe é um outro momento muito essencial no livro, porque lá também há uma clara compreensão disso. O Lukács diz, né, que quem quer se apresentar como marxista, né, não é só, né, aderir ao ponto de vista da totalidade ou ao método dialético, mas também fazer uma análise do presente histórico que esteja, ao mesmo tempo, vinculada com uma reinterpretação da obra do Marx e com preenchimento de questões, né, que haviam sido pouco desenvolvidas na obra do Marx. Não é isso que ele faz, de certa forma, no capítulo clássico do livro central, né, que é a consciência de classe, quando ele diz, né, esse tema, né, o Marx tratou em vários livros, né, no Manifesto, no Primário, mas nunca de uma forma, né, desenvolvida, coerente, organizada, e isso que ele propõe a fazer. Ora, mas esses procedimentos do Lukács, né, já haviam sido enunciados e levados em prática pelo Engels. É por isso que eu digo que a obra do último Engels é, ao mesmo tempo, né, a obra inaugural do marxismo. O Engels é o primeiro marxista, né, porque ele faz um esforço de sistematização do pensamento do Marx, de divulgação desse pensamento e, com conjunturas da época, né, sobretudo
tem que responder ao Düring, né, por isso que o anti-Düring é o Marx, ele foi tratar de temas que ele e o Marx não haviam tratado até então. Então, esse movimento de expansão de temas do marxismo, né, de preencher o que a gente chama de os brancos, né, as lacunas da teoria marxista, foi um procedimento que se deu, né, em todos esses autores. E aí, é claro, né, que a se fazer uma seleção de autores. Né? E o que eu fiz foi selecionar os autores que mais contribuíram para uma autocompreensão do marxismo. Né? Os que tinham, né, inscrito na sua obra, né, isso, né, o Gabriel chama atenção, né, como isso é apresentado, de certa forma, a partir da obra de cada autor, né, uma compreensão do que seria o marxismo. E aí são concepções divergentes e antagônicas. E é por isso também, né, que não é um marxismo, mas sim, né, uma história dos marxismos, né, que são múltiplos, divergentes e que são, às vezes, até contraditórios no mesmo momento. Mas um ponto decisivo que nos leva à questão do presente, né, é que, como, né, o Lukács diz, né, o marxismo apresentar qual é o novo desdobramento do capitalismo. Esse é, de certa forma, né, o que eu considero o ponto principal. Né? Quer dizer, na tradição marxista, desde o Engels, né, usa-se o conceito de fases do capitalismo. Né? O Lenin também, né, utilizou isso e deu força a essa noção, mas, de qualquer forma, isso é utilizado por quase todos. Né? Então, o capitalismo da época do Marx, o capitalismo da grande indústria, do mercado mundial, né, depois, né, por conta da própria concentração e centralização do capital, né, se desenvolveu em determinadas direções, como o imperialismo, depois o capitalismo de Estado, né, depois as figuras aí, do capitalismo organizado, que tem um título aí que, né, é compartilhado tanto pelo Goldman quanto pelo Adorno, né, na tradição alemã, né, que são fases, né, digamos, e hoje, né, se discute, né, qual é a fase em que estamos. Né? Uns falam de neoliberalismo, uns falam de capitalismo financeirizado, né? E outros, como o Barbie, falam, né, de um novo imperialismo. Então, é essa possibilidade, né, que o marxismo tem em si, como ela foi construída ao longo do tempo, ao longo desses, né, 150 anos, que eu tentei trazer à tona, explicitar, né, e, como disse o Vladimir, de uma forma didática, né, sem os cacoetes do discurso universitário, acadêmico, das teses, dos artigos, dos papers, que fazemos para as revistas acadêmicas, né? Então, é um pouco nessa direção que eu procurei desenvolver. Vou terminar, vendo um ponto.
Enfim, muito obrigado, Ricardo. Eu gostaria de abrir perguntas da plateia para qualquer um dos expositores. Podemos, pode. Fazemos parte. Vocês também? Lógico. Então, por favor, professor, já que o senhor pergunta, questione. O professor. Pode ir. Eu abri a questões. Então, professor Gabriel, por favor. Primeiro, eu queria fazer uma observação que a gente até esquece de fazer nessas horas, mas que foi importante. O modo como o Ricardo escreve. A relação do estilo, ele escreve com clareza, com fluência e com muita elegância. Isso não é comum. Isso absolutamente não é comum. E vale a pena ver um livro com tamanha densidade exposto de maneira tão, eu diria mesmo termo, elegante. E eu gostaria também, se me permite, retomar um pequeno ponto o que eu próprio tenho falado, tentando me abastecer das intervenções que nós ouvimos. Por que a Rosa Luxemburgo é tão fascinante e tão importante? Entre outras coisas, entre mil outras coisas, ela colocou de maneira impecável o dedo na ferida, porque é uma ferida do século XX. Quando ela levantou a alternativa socialismo ou barbárie. Porque ela levantou de um modo que ia de ponta a ponta das grandes questões que atormentam o próprio marxismo. Qual a posição? Para ela, o capitalismo caminhava para uma situação insustentável. Quer dizer, o colapso do capitalismo era uma coisa que ela levava a sério. No entanto, ela não se contentou em fazer uma observação, uma projeção, sei lá o quê, no nível mais macro da história, da economia ocidental. O que ela colocou foi juntar isso à questão da barbárie em termos muito claros. Quer dizer, ou o socialismo é capaz de construir uma alternativa, ou o capitalismo virá abaixo e com isso vem abaixo. Quer dizer, não podemos deixar o capitalismo sozinho esborrado. Nós temos que ter feito a nossa alternativa e colocado na mesa. Isso tem uma extrema importância e leva a água para a posição que, entre outros, eu gostaria de defender. A saber que as mudanças que vêm ocorrendo nessas décadas no capitalismo, e o que está em jogo o tempo todo é onde sociedades sob o império do capitalismo, o que vem ocorrendo sugere que, digamos, um pouco a intuição da nossa querida Rosa, quando ela fala em trabalho, faz um sentido muito especial, porque eu tenho a impressão, e aí eu estou chutando variamente, mas eu tenho a impressão que uma análise, ou as análises que apoiam a dinâmica contemporânea do capitalismo sugerem que não dá para nós pegarmos todos os pontos fundamentais se nós pensarmos pela perspectiva da constituição das classes e do processo de luta de classes. Gostaria de lembrar, não é um processo de confronto, de interação entre entidades chamadas, mas ela é constituída pela própria dinâmica do capitalismo. O que acontece? O interessante desse período recente, que mostra também como se expandiu, se aprofundou a posição marxista, é exatamente que
não vai dar, creio eu, para aprofundar a compreensão do capitalismo e moldar formas de enfrentamento à mudança, se nós não tivermos muito clara a visão de como o capitalismo contemporâneo molda aquilo que aparece na passagem do seu livro, a experiência de vida. A experiência de vida daqueles que integram as sociedades, enfim, silvestre, não dá para ficar no plano, claro, fundamental da forma de constituição da consciência de classe. E também não dá para jogar para uma coisa rarefeita como, sei lá, consciência pessoal. O problema é como se vincula a experiência de vida contemporânea ao modo contemporâneo de organização e de dinâmica do capitalismo. Se nós conseguirmos mexer também por esse lado, eu tenho a esperança de que vai ser mais difícil. Bom, e agora, eu diria o seguinte: a minha leitura do socialismo barbárie é um pouquinho diferente. Né? Eu acho o seguinte: eu acho que o socialismo barbárie ele já supera digamos, o teorema do colapso inevitável do capitalismo. Ele já não se situa nessa perspectiva. Quer dizer, ela vê a possibilidade de que há uma crise do capitalismo, essa crise pode permitir a revolução socialista, mas também permitir que o capitalismo tome a forma de barbárie. E, em certos momentos do texto da Tortura Nunes, a barbárie parece ser uma coisa do passado, né? Regressão. Mas, em outros momentos, que é o mais interessante, ela fala de uma barbárie moderna. E aí ela aponta para a guerra. Né? Diz que essa guerra mundial é um exemplo de barbárie moderna. E essa hipótese se verificou na história da Alemanha, não só durante a Primeira, mas sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, em que a derrota do socialismo na Alemanha permitiu a transformação de um capitalismo monstruoso, predatório na Alemanha, né? Então, uma forma de barbárie, mas dentro do sistema capitalista. Bom, todos nós estamos preocupados, né, e o Ricardo primeiro, para pensar a questão do capitalismo hoje. Né? E eu acho que esses nossos autores, né, do marxismo do século XX nos ajudam muito, tanto Lucas, Luxemburgo, Engels, né, todos eles nos dão ferramentas para entender o capitalismo hoje. Né? O jeito de estar esses revogadores da crítica marxista do capitalismo. Mas há uma novidade, eu acho, que eles, não é que eles não tinham previsto, não é da época deles, mas é da nossa. Então, há uma novidade muito inquietante que o marxismo do século XXI tem que dar conta. E, na minha opinião, essa novidade é a crise ecológica e a ameaça da catástrofe climática. Não preciso explicar o que é, está na primeira página do jornal. O Rio Madeira está secando, etc. Bom, então, esse é um novo desafio para o marxismo, que eles, não é que eles não tinham previsto, não é da época, não é? É de nossa época, do século XXI. Então, eu acho que o marxismo do século XXI teria que se tornar a forma de um marxismo ecológico, né? Por uma série de autores. Então, acho que um segundo volume das trajetórias do marxismo, talvez não europeu, né? Internacional, seria um capítulo sobre o ecomarxismo. Não, pode falar. Não, eu só queria
comentasse no final, e também aproveitar essa palavra do Michel, dizer que acho que os seus leitores, Ricardo, esperam um segundo volume, no sentido de exatamente qual, a partir dessa caracterização que você fez, e acho que a tua colocação foi muito clara nesse sentido, de insistir na atualidade, na contemporaneidade desses momentos. Você falou, de uma certa maneira, algo de 1937 volta nesse momento atual. Talvez isso tenha muito uma relação com o fato de que, nessas situações nas quais os sistemas de crise que o capitalismo encontra é um sistema de crises que se torna um sistema, eu diria, de crises conexas. Né? A gente vive hoje não só uma crise, a gente vive 6 crises. Né? Você tem uma crise ecológica, você tem uma crise política, você tem uma crise demográfica, você tem uma crise econômica, você tem uma crise epistêmica, você tem uma crise psíquica. Não é pouca coisa. Né? Acho que dentro desses horizontes, nos quais então, é toda uma estrutura não só de reprodução material da vida, mas também de uma organização, digamos, dos processos de reprodução social que se colocam no sistema de crise conexa. Acho que numa situação como essa nós sabemos muito bem qual é o tipo de resposta que as sociedades capitalistas dão. Elas dão essas respostas que são marcadas pela recrudescência do seu caráter, sua matriz mais autoritária, sua matriz mais autoritária, mais policialesca. Quer dizer, há 10 anos atrás, a gente falava sobre fascismo dentro da universidade, era visto um pouco como um anedotário. O fascismo brasileiro, então, pareceu uma coisa completamente vinda de revista de história e quadrinhos, ou de centro acadêmico, coisa parecida. Quer dizer, hoje a gente vê que, muito pelo contrário, quer dizer, as leituras, como dizia um pouco o Adorno a respeito da psicanálise, só os exageros são verdadeiros. Eu diria, esses exageros eles demonstraram muito mais precisos do que nós podíamos imaginar. Porque acho que eles perceberam de uma maneira epidérmica o fato de que a gente voltava a um tipo de matriz na qual esses sistemas de crise eles seriam compensados por um fortalecimento de uma espécie de saída autoritária. Então, dentro desse horizonte, acho que volta também uma série de outras questões sobre a atualidade do marxismo, não só como teoria, porque eu insistiria um pouco nesse aspecto que acho que você também levantou. É inegável que essas discussões que estão no seu livro, estão em vários outros espaços, elas se tornaram, na nossa reflexão contemporânea, como um setor fundamental de uma reflexão universitária. Né? É muito difícil a gente imaginar, por exemplo, alguém dentro do processo, eu diria, de ativismo social, lendo Lukács ou lendo Horkheimer, né? Donaria, né? Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Mas isso não acho que é demérito nenhum, significa que a universidade ela tem uma função de preservação de um certo horizonte possível de lutas e de reflexão, que nos é constituinte, se a gente quiser efetivamente fazer um giro autocrítico em relação a nós mesmos, ao que a universidade efetivamente representa. Então, acho que fica um pouco para os seus leitores esse desejo de ver como você, digamos assim, com essa tarefa de preservar um certo legado do marxismo, pensa e reflete. A gente sabe também dos textos que você tem nesse sentido. Eu acho que seria muito importante que um livro pudesse colocar muito claramente a proposição a respeito desses desafios contemporâneos. É isso. Perguntas à plateia, se alguém gostaria de fazer algum questionamento, uma pergunta, alguma coisa aos membros da mesa para o professor Ricardo. Professor, uma pergunta rápida, que é a seguinte: eu não li o livro ainda, mas pelas falas e tudo mais, eu percebi que tem um foco, talvez, no Engels, na Rosa, no Lukács, enfim, nesses autores. E a pergunta vai mais no sentido que eu não sei se esses outros autores aparecem, mas por que não o Lenin? E por que não o Adorno, o Horkheimer, enfim, por que não o Adorno dentre esses nomes que são focalizados no
Não, o Lenin está no tem um capítulo, né, que eu discuto as posições do Lenin, em especial o livro Materialismo e Criticismo, né, embora o Lenin não é um personagem central, né, mas eu, na introdução, deixo claro que o livro abarca, né, a constituição da Segunda Internacional, né, na qual o Engels foi uma figura central, né, a Segunda Internacional e o Congresso de Halle em 1890 adere formalmente ao marxismo. Depois ela entra em crise, né, mais que crise, né, ela se autodissolve em 14 de agosto de 1914, uma emergência da Primeira Guerra. E aí eu retomo, né, a gênese da Segunda Internacional, né, porque a gênese da Segunda Internacional a gênese da Terceira Internacional, porque a gênese da Terceira Internacional é imprescindível para tratar desses autores que são os fundadores do marxismo ocidental, né, que eles se situam nesse momento, não só cronologicamente, mas também intelectualmente, que é o caso do Lukács, do Korsch e do Gramsci. Eles fizeram, de certa forma, parte, né, dessa vertente, né, da Terceira Internacional. Então, esse momento aí, né, eu acompanho, mas depois, né, eu não acompanho o marxismo-leninismo que se desenvolveu na União Soviética, inclusive porque, né, acho que ele não é, nos termos do livro, né, que é enquanto tradição intelectual, enquanto teoria, ele não é importante ou relevante. Né, isso está cada dia mais claro. Né? Agora, o Adorno, né, aí a explicação é biográfica, né? Porque eu comecei minha vida intelectual lendo Adorno. Então, eu fui fazer filosofia porque eu tinha lido uns textos do Adorno e me levou a fazer filosofia. E meu mestrado foi sobre Adorno e Kant, chama duplo giro copernicano, Adorno crítico de Kant. E, de certa forma, o meu doutorado deriva do fato de que muito do que eu estudei da obra do Adorno, sobretudo, né, o foco do meu trabalho foi dialética negativa, remetia à teoria crítica e à tradição do marxismo, que eu achei que no doutorado eu precisava desenvolver melhor. Então, subjetivamente, em termos do meu projeto pessoal de desenvolvimento intelectual, né, isso foi uma etapa que deriva de uma leitura do Adorno. Mas, obviamente, o Adorno não está no livro e isso, né, não é um requisito, digamos, para o leitor. Mas é por isso que o livro é legível. Eu não trato da dialética negativa, né? Não tenho a verve do Vladimir para tratar da dialética negativa e ser didático. Pergunto
Mais perguntas? Questionamentos? Não? Por favor. O marxismo tem duas categorias críticas fundamentais, que é a ideia de totalidades, uma totalidade reificada de um lado, essa relação de indivíduo e sociedade. De um lado, tem a ideia de totalidade reificada. Do outro lado, o indivíduo como mônada, como um ser dessubjetivado, um átomo, sem individualidade. A partir dessa relação de indivíduo e sociedade, se o marxismo é apenas uma tradição, como recuperar essa ideia da experiência verificada? Como é possível, se o marxismo é pensado apenas enquanto uma tradição crítica, pensando hoje no neoliberalismo, como seria possível, então, recuperar a ideia de sujeito, porque ele foi dessubjetivado, desindividualizado, é um ato social, uma mônada. Então, como pensar a experiência verificada? Próximo. Eu tenho uma resposta. Não, eu acho que a questão absolutamente central, diria, dentro de uma perspectiva, já que está falando sobre a tradução do marxismo ocidental ou da clássica, o sujeito não é só um ato social. Ele também é um sistema de cicatriz e de sofrimento. E acho isso absolutamente central. Significa que ele porta em si sintomas, inibições e angústias que não são só resultado de déficit e de fracassos pessoais. São resultado de contradições no início da vida social que se expressam no seu corpo, se expressam nos seus sonhos, se expressam nas suas inibições, nas suas impossibilidades de ação. Enquanto houver sofrimento, há possibilidade de transformação revolucionária da sociedade. Eu acho que é isso que faz com que o reformador sustente a categoria do sujeito como uma categoria crítica central, a despeito de uma tradição da filosofia ocidental que tem que, por entender o sujeito como espaço de uma experiência substancial de autoidentidade, e que não é a tradição dialética, isso é importante lembrar. Acho que a recuperação da matriz hegeliana mostra como, desde o início, dentro dessa tradição, a categoria do sujeito ela é completamente diferente, porque ela é vinculada à experiência da negatividade, ela não é vinculada à experiência da substancialidade. A substancialidade do sujeito ela é resultado, não é princípio, ela é resultado de um processo no qual ele, enquanto consciência isolada, desaparece, um sistema de relações que é baseado, entre outras coisas, por ser baseado na negatividade, é baseado num elemento fundamental do sofrimento, que está presente em toda a filosofia do espírito, que é descrita como o caminho do desespero. Isso não é só uma espécie de dramatização para você ler livros que a princípio seriam um pouco mais chatos, coisas assim. Não. Acho que tem uma função, essas figuras do sofrimento, que é sofrimento social, mas de qualquer outra coisa. Então, se isso for verdade, se a gente é fiel a essa ideia de que o que a crítica faz é escutar o sofrimento, é escutar no sentido não de individualizá-lo, mas de mostrar como ele é a expressão de uma sociedade que ela não consegue realizar aquilo que ela mesma coloca como elemento normativo. Então, é absolutamente central que essas categorias precisam ser politizadas. Essas categorias vinculadas ao sofrimento subjetivo, assim, elas precisam de uma politização. Isso é uma estratégia, eu diria que crítica decisiva. Eu diria que no final do começo dos anos 70 havia em Heidelberg um coletivo, chamava Coletivo Socialista de Pacientes, que era um coletivo de pacientes vinculados aos hospitais psiquiátricos, que resolveu estabelecer um processo de autogestão da policlínica da Universidade de Heidelberg. E eles tinham um lema muito interessante, que era transformar a doença em uma arte. Porque a ideia de que, numa sociedade como a nossa, a doença é a expressão fundamental de um tipo de contradição
que deve ser politizado na condição de uma transformação social. Me parece que isso é completamente vinculado a um certo horizonte que a primeira geração da escola de Frankfurt tinha consciência e que bem depois foi perdido. Recuperar o sofrimento do conceito também na dialética negativa. Exato. Quer dizer, mais uma vez, isso não é uma chave existencialista de leitura. Essa experiência tem uma função epistêmica específica. Ela é a forma com que a contradição social aparece aos indivíduos. E a capacidade que eles têm de conseguir entender que isso não é um déficit individual, mas é a expressão da impossibilidade da produção social operar sem contradição, ela é uma condição fundamental para a crítica. Eu lembraria só de terminar, o pensamento marxista ele começa com uma reflexão sobre uma modalidade do sofrimento. Ele começa com a ideia de alienação, insistindo uma alienação que é vinculada à quebra do metabolismo do homem da natureza, vinculada aos processos de espoliação do trabalho, mas vinculado também à perda de uma relação multilateral, de uma multilateralidade que é própria da funcionalização da existência dentro de uma sociedade do trabalho. Ou seja, e não é à toa, eles sabiam muito bem, essa categoria era clínica, já era clínica em medicina. Ela já estava lá desde 1907, já era vista como uma categoria clínica. Então, é inegável que essa ressonância está presente. Professor? Vamos focar nada aqui para nós. Nossa coordenadora. Vou insistir. Olha, vejam bem, nas primeiras décadas do século XX surge essa ideia fundamental de que se o capitalismo for deixado sozinho, ele não se manterá. Mas não se mantendo e não havendo sido construído uma alternativa socialista, será a barbárie. Bom, o capitalismo está aí pendendo por um fio muito fino. E a alternativa socialista ainda não foi construída. Nós estamos numa situação que não é muito fácil. Agora, deixe-me lembrar que umas várias décadas depois, nos anos 60, dentro do movimento hippie, se construiu um lema que era o seguinte: e se desse uma guerra e ninguém aparecesse? Isso é uma utopia maravilhosa. Nós estamos com esse problema de fazer com que, enfim, construir uma situação em que ninguém apareça e uma situação em que faça sentido aquilo que aqueles que não apareçam fazem, de como eles organizam sua vida, sua experiência. Esse é um duplo desafio muito forte, né? Mas, por enquanto, nós estamos pendurados por um fio, muito fino. Portanto, que viva o capitalismo mais um pouco. Por favor, professor Michel. O Ricardo se perguntou o que nossa época tem em comum com a época do Químico, né? Em particular, ele evocou o momento de 1937, quando o Horkheimer formula a teoria clínica. Bom, eu vejo um outro ponto comum, aliás, que o Vladimir mencionou, que é a emergência do fascismo, né? Dos anos 30. É verdade que o Horkheimer, no ensaio de 37, isso não aparece muito, mas vai aparecer um pouquinho mais tarde na dialética do comunismo, né? Dialética de Aufklärung, onde há uma análise, até hoje é fundamental, uma análise dialética do que é o fascismo, né? Isso, infelizmente, é um tema muito atual, né? Da nossa época. A nossa época assiste em escala planetária, né, há um espetacular ascenso de movimentos, partidos, personagens, governos, etc., que muito como o fascismo. Eu desenhei como neofascismo, porque eles têm uma diferença fundamental,
que eles são, digamos, manifestações do neoliberalismo. É uma espécie de neoliberalismo fascista, muito diferente do fascismo corporatista dos anos 30 e seu passado. Mas acho que aí também tem uma espécie de constelação, que nós temos de volta entre a nossa época e mais alguma pergunta? Não? Então, agradeço a todos, muito obrigado.